Seja muito bem-vinda ao Papo de Pertinho, o seu podcast sobre autoestima. Eu sou Ana Luísa Palhares e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, minha amiga, que é a comparação. Você tem o hábito de se comparar com os outros? Tanto pro bem quanto pro mal? Como que funciona isso na sua vida? Eu quero trazer aqui muito da minha vivência também, mas eu vou começar com uma situação hipotética, com uma historinha que eu acho que muitas de nós podemos nos identificar com ela. E a história é a história da Roberta. A Roberta é uma mulher de 35 anos que trabalha fora, é casada, tem 2 filhos e mora em um apartamento com sua família. Ela acorda de manhã cedo na correria para dar conta de preparar seus filhos para o colégio, se arruma rápido para sair para o trabalho, pega o transporte público, fica de 9 às 18 no escritório, passa na academia para fazer uma atividade física, finaliza o jantar rápido, pois precisa ajudar as crianças com o dever de casa e tenta dormir cedo para repetir essa rotina todos os dias. Roberta tenta fazer sempre o seu melhor nas suas funções, equilibrando os pratinhos do dia a dia, mas sem deixá-los cair e quebrar, porque se cair e quebrar, quem tem que catar com os cacos é ela mesma. Roberta entrou na rede social enquanto estava no transporte público e viu publicações da Jana, uma influenciadora fitness que tem a mesma idade da Roberta, também tem marido, 2 filhos e mora na mesma cidade que ela. Roberta adora as dicas da Jana. Jana aquele dia postou sobre ter acordado às 5 para treinar, o famoso tá pago. Jana também tomou café da manhã na área externa de sua casa, com uma mesa posta belíssima. Foi para a clínica de estética fazer sua drenagem diária, depois postou receita de brownie fit proteico fácil e rápido na air fryer. À noite, gravou seu cardio, uma corridinha noturna com seu marido na orla da lagoa de seu condomínio fechado. Foi inevitável Roberta se comparar. Ela pensou no tanto que ela estava cansada, voltando do trabalho de transporte público, pensando se naquele dia daria conta ou não de ir para a academia. Também comparou seu corpo de mãe de 2 com o corpo sarado de Jana, que também é mãe de 2. Roberta se sentiu fracassada. Aí eu te pergunto, minha amiga, quem que tá errada nessa história? A Roberta ou a Jana? Para mim, honestamente, nenhuma delas tá errada. E é agora que você vai querer parar esse podcast, né? E me matar, né? E me esculhambar nas redes sociais. Mas calma, que eu vou querer te explicar aqui certinho qual que é a minha linha de raciocínio hoje, atualmente. Para mim, o ponto dessa história toda é sobre comparação. A Roberta, sem querer, comparou o palco da Jana, ou seja, o que a Jana escolheu mostrar e postar nas suas redes sociais, com o bastidor dela mesma, que muitas vezes é falho, fraco e tem suas dificuldades. E é aí que mora o perigo, sabe, minha amiga? Se a gente for parar pra pensar, é muito injusto com a gente mesma a gente pegar um recorte da vida de outra pessoa e querer comparar com a nossa vida por inteiro, que tem os seus altos e baixos, seus pontos fortes e fracos, os seus defeitos, as suas qualidades. E querendo ou não também, tem alguns pontos na história que eu não mencionei. Por exemplo, a Roberta assiste os stories da Jana há anos, mas a Jana não focou nas 2 funcionárias que preparam as refeições equilibradas pré-programadas pela sua Nutri. Isso a Roberta não tem na casa dela. Ela também não mostrou a funcionária que leva e busca os filhos para a escola e ainda ajuda na lição de casa. Isso a Roberta também não tem na casa dela. Também não contou, ou até contou em parte, sabe? Uma verdade meio maquiada, sobre seus procedimentos estéticos realizados ali, né? Suas cirurgias, que foram realizadas, às vezes até na própria mesa de cirurgia, na hora do parto mesmo. Com esse recorte, a Roberta não percebeu a rede de apoio que a Jana tem para manter aquela vida que ela tem. E aí eu te pergunto, minha amiga, a Jana tá errada de seguir essa vida que ela segue, de ter essa vida que ela tem? Eu, honestamente, não acho. Eu nem tô falando aqui sobre meritocracia, sobre, ela mereceu ter essa vida ou não mereceu, a Roberta não merece. Não é sobre isso, sabe o ponto? O ponto é que a Jana tá num patamar X, a Roberta tá num patamar Y, e comparar esses 2 patamares é injusto pra caramba com a Roberta. Comparar a minha vivência, a sua vivência, a vivência de quem tá atrás da câmera, a vivência de quem tá em casa, a vivência de quem mora bem, de quem mora mal, de quem come todo dia uma comida feita por outra pessoa, de quem cozinha todo dia que se não cozinhar não tem comida, de quem divide apartamento, de quem mora sozinho, é injusto demais da conta. E pra mim a polêmica pior, que com certeza eu poderia ser cancelada, é que eu não acho nem que a Jana tá errada de não mostrar toda a vida dela, não. Ela pode não estar certa de mentir alguma coisa, se é que ela mente. Mas de não postar 100% da vida dela na internet,
Eu acho que isso é normal e saudável, gente. Eu tenho certeza que você também não posta a sua vida 100% na internet, assim como eu também não posto minha vida 100% na internet. E pra mim isso é normal e saudável. Eu, Ana Luísa, desconfio de quem posta tudo, sabe? De quem realmente tá ali na alegria e na tristeza postando absolutamente tudo sobre sua vida. Eu acho que tem coisas que a gente pode sim não postar e que tá tudo bem. A internet é pra ser só um recorte mesmo. O grande problema é quando a gente se compara com aquele grande palco que é a internet. Num raciocínio muito simplista, a gente tende a achar que os problemas da Roberta acabam se ela parar de seguir a Jana. Né? Ela para de seguir a Jana, para de seguir pessoas que pra ela são tóxicas ali no conteúdo, que estão fazendo mal pra pessoa dela, que ela tá se comparando, e ela segue a vida dela e nunca mais ela vai ter problema de autoestima por conta de comparação. Mas isso é simplista e raso, minha amiga, sabe por quê? Porque ela vai ter a vizinha dela que trocou de carro, ela vai ter a amiga do trabalho que ganhou uma promoção, ela vai ter a colega lá que busca o filho dela na escola junto, que vem com um carrão, que tem uma vida melhor, que tem uma babá. Sempre vão ter pessoas melhores e piores do que a gente no mundo. Então, simplesmente parar de seguir pode ser ali uma atitude no primeiro momento. Poxa, a gente não merece, ninguém merece seguir uma pessoa, gente, que a gente não gosta. E a gente não é obrigada a isso. Eu não sou obrigada a isso, você não é obrigada a isso. Se você tá na rede social, é pra se divertir, pra poder se entreter, pra aprender alguma coisa. Você não é obrigado a seguir uma pessoa que te faz mal, claramente. Dá um follow nessa pessoa e segue sua vida. Mas saiba que esse unfollow, ele não vai ser o resolutor de todos os seus problemas e questões sobre autoestima e sobre comparação. Porque a comparação, ela tá aí online e offline. Pessoas como a Roberta não vão deixar de existir. Pessoas como a Jana também não vão deixar de existir. E isso tanto dentro quanto fora das telas, sabe? Eu acho que com o advento da tecnologia e das redes sociais, a gente acaba se comparando demais, sabe? Tá na palma da nossa mão a comparação o dia inteiro. E uma coisa que eu acho importante também é que, às vezes, a gente é bombardeado ali naquela rede social por histórias que parecem bonitas demais, inspiradoras demais e que podem ser sim, mas que elas não são o todo. E a gente acha que ela é o todo, sabe? A gente acha que aquela história ali perfeita, ela é 100% da vida daquela pessoa que tá contando. E não é. Com todo o respeito da palavra, minha amiga, mas ninguém vai postar na rede social que estava de caganeira no fim de semana, sabe? Que deu uma dor de barriga terrível e que passou o fim de semana inteiro fora de casa, no hospital, tomando soro. Não. Isso ninguém vai postar. Mas todo mundo posta, sabe o quê? Aquela fitinha no braço quando tá tomando soro pra receber aplauso, receber cumprimento. Ai, o que aconteceu? Me conta, precisa de ajuda. Isso todo mundo posta. E assim, eu não tô aqui fazendo juízo de valor, falando o que é certo, o que é errado postar. Até porque eu não sou a dona da razão, né, minha amiga? Como eu sempre falo com vocês. A minha questão aqui é outra. A minha questão é que a gente tem que parar de olhar com um olhar muito simplista pras coisas que a gente vê na rede social, achando que aquele recorte é o todo, e comparar com a nossa vida, com o nosso bastidor, com as nossas coisinhas da nossa vida mesmo, sabe? Ruins e boas. Vou te contar sobre a minha vida, minha amiga. Eu não posto quando um look dá errado. E eu poderia postar quando o look dá errado. Às vezes até posto no Instagram, mas é porque eu trabalho com isso. Mas assim, ninguém na vida real posta quando o look dá errado. Você teve que tirar 830 mil peças do seu guarda-roupa, sabe? Ficou aquela zona, você teve que sair com pressa, que você já estava atrasada. Ninguém vai postar essa parte, mas todo mundo posta a foto no espelho, no elevador, do look já pronto. E aí todo mundo aplaude. E tá tudo bem, sabe, gente? A gente não precisa, sabe? A vida não é um morango, mas também não precisa ser a pior coisa do mundo. Então a gente pode sim ter esse equilíbrio e tá tudo bem não postar esse bastidor falho. Mas a questão aqui é outra, minha amiga. A questão aqui é sobre como que a gente compara o nosso bastidor com o palco da outra pessoa, com o que a outra pessoa resolveu partilhar, tanto nas redes sociais quanto fora delas, no nosso dia a dia, num tempinho de elevador, num transporte público, enquanto a gente tá ali no almoço com amigos de trabalho. Como que funciona isso? O grande problema da comparação é que a gente esquece que a vida do outro é maior do que esse recorte postado, sabe? A vida do outro é maior, é falha também, tem suas questões também. A gente acha que só a nossa tem, a gente acha que só a gente vive o que a gente vive, que só a gente passa por problemas que a gente passa. A gente acha que o outro tá sempre perfeito, e isso tanto na rede social, quanto na mesa de bar, quanto no happy hour de trabalho, quanto na nossa vida inteira. E é por isso que só dar o unfollow não é o suficiente. A gente precisa trabalhar dentro da gente mesmo essa ideia de que a comparação, ela não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu vou dar um contexto da minha vida de uma época que eu me comparei muito, que era aquela época de ensino médio, pré-vestibular, aquela coisa maluca, né? Que, nossa senhora, haja pressão em cima da gente, né? Nunca entendi isso, gente. Botar uma pressão num adolescente pro que ele quer seguir pro resto da vida. Pelo amor de Deus. Mas enfim, era aquela época. Os meus pais, né? O contexto é que meus pais nunca foram aqueles pais
que pressionavam que você tem que fazer tal curso, tem que ser assim, o assado. Nunca foram. Mas eu entendi, naquela época, com 17 anos, que meus pais não iam ter condição financeira de pagar uma universidade particular pra mim. Eles nunca deixaram faltar nada. Nunca faltou nada do básico bem feito dentro de casa. Inclusive, educação. Sempre foi uma prioridade dos meus pais. Mas eu entendi que eu não precisava montar nos meus pais, fazer com que eles gastassem mais do que eles poderiam ali comigo, se eu poderia tentar passar em uma universidade pública. E foi o que eu tentei. Eu fiz um ano de cursinho pré-vestibular também, graças a essa prioridade dos meus pais. Depois, né, do ensino médio, não consegui fazer junto. E aí, no ano subsequente, eu consegui passar numa universidade particular, numa universidade federal. Só que tem uma questão. Na minha época, não sei como tá funcionando hoje, era a questão do SISU, né? A gente colocava lá a nossa nota no sistema e ele mostrava em que a gente conseguia passar ou não. E todos os dias a gente entrava para poder ver no que dava e o que não dava. E eu sempre quis curso de comunicação. Sempre, gente. Jornalismo, publicidade, sabe? RP. Eu sempre quis essa área. Então, acabou que eu me formei em marketing, mas foi depois. Então, naquela época, eu tava ali, naquela meiuca, bem maluca, tal, põe a nota, não sei o que, ai, não vai dar pra jornalismo, ai, não vai dar pra não sei o que, ai, se eu for pra outra cidade, mas aí tem que gastar na outra cidade, tem que, sabe? Fiquei naquela loucura. E aí, eu me cobrava pra além da conta, principalmente pensando, sabe no quê, gente? Olha a coisa mais boba. Hoje eu vejo que era a coisa mais boba. Na minha blusa de formandos. Porque era uma blusa de formandos, que tava escrito lá o meu nome, tava escrito que eu queria fazer jornalismo. E como assim eu não ia fazer jornalismo? Eu, no auge dos meus 19 anos, como assim eu não ia seguir o que estava escrito na minha blusa de formandos? Hoje eu vejo o quanto isso era bobo e infantil, né, gente? Mas na minha cabeça daquela época era uma coisa que me deixava extremamente frustrada. Principalmente por quê? Porque eu me comparava com os meus colegas da época do colégio que estavam cursando o curso que eles escolheram. Estando ou não ali na camisa do colégio, porque não era essa a minha questão. A questão é que eu tinha muitos colegas naquela época que conseguiram, sim, tanto ingressar numa universidade particular quanto numa federal, né, dentro e fora de Belo Horizonte, e que estavam ali cursando o que eles sempre quiseram, e eu não ia conseguir fazer isso, sabe? E aí eu tava me sentindo um fracasso, honestamente. Eu consegui passar em um curso, né, que não era o que eu gostava tanto, mas tudo bem, eu segui em frente. Foi com esse curso que eu consegui um primeiro estágio que foi muito bacana na minha vida, que me fez crescer demais e que me fez, inclusive, entrar depois como contratada nessa empresa. E aí, quando eu fui contratada, com o salário, eu consegui pagar a minha faculdade de marketing. Então, assim, uma coisa foi levando a outra e eu sou muito grata por ter feito esse curso, sabe? Por ter começado esse curso, eu não finalizei. E hoje eu vejo que daquela época, se eu coloco, assim, todos aqueles colegas, né, do colégio, vários colegas, alguns se formaram no curso que queriam e hoje estão mudando de carreira. Outros se formaram no curso que queriam e estão seguindo bem até hoje, que ótimo, né, isso. Tem uns também que mudaram completamente de planos no meio do caminho, foram pra fora, foram estudar fora, fazer mestrado, fazer não sei o que depois e seguiram carreira acadêmica chiquérrimas. Eu tenho colegas que largaram a faculdade, que não era pra eles e foram fazer outra coisa, foram empreender, deram certo, deram errado, quebraram, ficaram no ápice. Então, vocês concordam comigo que aquela preocupação ingênua da Ana Luísa de 19 anos de não cursar o curso dos sonhos, porque os amigos todos estavam cursando o curso dos sonhos, era boba, era pífia. E era a maior besteira que eu podia fazer na minha vida, porque não me levou a lugar nenhum. Pelo contrário, o que me levou a algum lugar foi cursar o curso que eu nem queria, mas para conseguir ingressar em alguma coisa, conseguir um emprego ali melhor, conseguir pagar a minha faculdade, que era o que eu queria, e aí sim crescer e conquistar o que eu conquistei hoje, sabe? E ainda tenho muito que conquistar. Então, se eu parasse naquela época e ficasse me comparando e me desdobrasse para pagar a faculdade que eu queria, do jornalismo, da publicidade, será que eu chegaria aqui hoje onde eu estou? Talvez sim, talvez até mais fácil. Mas eu nunca vou saber. Então, você concorda que se comparar ali com aqueles amigos não foi o que iria me levar para um sucesso ou para um fracasso? Não. Só poderia atrasar mais o meu processo se eu ficasse presa ali naquele martírio. Se eu entrasse na universidade ali no que eu consegui passar e me sentisse um lixo por isso. E me açoitasse por isso. E falasse, ai, fulano tá conseguindo e eu não. Ai, cicrano tá conseguindo e eu não. Ai, meu Deus do céu. Não ia me levar a lugar nenhum se for parar pra pensar, sabe?
E aqui eu tô dando um recorte de uma história da minha vida, assim, que hoje eu vejo quanto que foi pequena perto do todo, né? Perto de tudo que aconteceu depois, mas que na época foi uma questão, mas a gente pode levar isso para todos os âmbitos da nossa vida. É questão com o nosso corpo, comparação com o corpo de outras pessoas. Ai, mas eu tenho 2 filhos, ou eu nem tenho filhos, a fulano tem 2 filhos e já tá com o corpo XYZ. A gente não sabe, gente. Às vezes já é da questão ali do corpo dela, já é voltar fácil, já é ter um procedimento estético, às vezes já é ali uma alimentação balanceada que ela leva. E como que a gente vai se comparar sem saber disso? É injusto com a gente. Às vezes é uma comparação dentro do seu trabalho. Ai, fulano cresceu, eu não consigo crescer, meu Deus do céu, eu não consigo. Às vezes ele cresceu numa época que a empresa estava melhor, e aí agora talvez o seu caminho seja procurar outra empresa ao invés de se martirizar por isso. Não sei, sabe? São tantas questões que a comparação só nos atrasa se a gente se prende ali a ela. Porque uma coisa é você se comparar ali na rede social, você olhou, ai meu Deus, não, queria ser assim, ou queria ter isso, ou não, podia ser comigo. Mas aí passa também, sabe? Você vai viver sua vida, vai fazer o seu, vai correr atrás do seu. Não fica presa, sabe? Se martirizando em cima daquilo que você não tem, ou que você não é, sabe? Porque isso só vai te travar. Só vai te travar e te estagnar onde você tá, que não tá sendo confortável. Afinal de contas, se tivesse confortável, você não estaria se comparando, né? Ai, Ana Luísa, mas como que eu faço então pra não me comparar tanto? Minha amiga, também tô aprendendo, tá? Porque eu também me comparo, tá? Eu me coloco aqui no lugar, vocês sabem disso, eu não sou a dona da verdade, eu me comparo horrores também. Isso tudo que eu tô falando é pra eu ouvir também depois, em momentos que eu tiver com uma baixa autoestima, que eu tiver me sentindo mal, porque é importante. Mas eu acho que tem alguns caminhos que a gente pode tomar que podem facilitar esse processo, que não é fácil, mas eles facilitam. O primeiro é terapia, né, gente? Eu acho que eu vou bater nessa tecla em todos os episódios, porque realmente terapia é uma coisa que me salvou em momentos que eu tava muito mal, com questões muito mais profundas até e densas do que essas, mas que realmente me tirou mesmo de um marasmo ali da minha vida, que realmente me faz repensar, me faz refletir. Não é confortável, não é tranquilo, não é, ai, facinho, sair da sessão perfeita, primeira sessão. Não é assim que funciona, mas ter autoconhecimento vai te ajudar a se enxergar melhor, sabe? Se enxergar melhor dentro dos seus processos. E aí você vai evitar que você se compare com outras pessoas, ou pelo menos, quando você se comparar, você vai comparar de uma forma mais lúcida. Você vai enxergar que aquela pessoa, que aquilo ali que você tá vendo é só um recorte, que você não sabe o que aquela pessoa fez de bom e de ruim pra estar onde ela tá, pra conquistar o que ela conquistou. E aí você vai fazer o seu, ao invés de ficar só ali se martirizando por isso. E outra coisa que eu acho muito importante nesse processo de parar de se comparar é a gente voltar o olhar pra gente mesmo. E isso, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, é lido como algo egoísta. Mas não necessariamente. Egoísmo seria você ver uma pessoa precisando de ajuda e pensar só em você mesmo. Egoísmo seria você ver uma situação de um coletivo ali afetado e você não se importar, você se importar com você mesmo. Eu entendo, beleza. Mas você voltar o olhar pra você mesmo, enxergar o que você já conquistou, o que você já fez, o que você já passou de ruim e de bom na sua vida, pra estar onde você está hoje. Enxergar essa sua trajetória como uma trajetória importante também, não só a do outro, é importante a sua também, é muito importante nesse processo mesmo de reconhecimento de quem você é, de autoconhecimento e de evitar a comparação com o outro. Porque essa comparação vem principalmente de um lugar de onde o outro está sempre melhor do que a gente. Mas o outro não calçou os nossos sapatos, o outro não seguiu a mesma trajetória que a gente. Às vezes o outro tá melhor porque ele teve outros acessos, e que bom pra ele, sabe? A gente não vai mudar o passado. A gente pode reescrever o que é daqui pra frente. A gente pode tentar moldar e mudar o que é daqui pra frente. E não tentar ficar lá vivendo num passado, porque isso não vai levar a gente a nada. Se eu tivesse naquela época, né? Se eu não tivesse buscado autoconhecimento, buscado terapia, e tivesse ficado naquela, ai, mas fulano tá fazendo, ai, mas fulano conseguiu, ai, mas o pai do fulano consegue. Se eu tivesse ficado nisso, gente, eu não teria nem me formado, eu acho, sabe? Eu teria, às vezes, abandonado o curso que eu tava, ou me formado, e hoje eu seria uma profissional medíocre. Não porque o curso é medíocre, o curso é incrível. Minha mãe é formada nesse curso, inclusive, nessa Universidade Federal. O curso é incrível, mas não era pra mim. Não era pra mim, não era o que eu queria. Eu ia ser uma profissional média em tudo que eu ia me propor. Pra quê? A que custo? Sabe? O quanto que isso também ia impactar pessoas ao meu redor. Então eu acho que não vale a pena a gente ficar nesse nível de comparação, porque ele não vai levar a gente a lugar nenhum. Pelo menos a lugar nenhum bom, né? Naquela época, né, que eu tava me comparando muito, e em outras épocas, com outros exemplos, né, onde eu me comparei muito, um exercício que funcionava muito pra mim era valorizar as minhas próprias conquistas. E eu acho isso muito engraçado também. A gente tem mania de só conquistar o que é grande, só valorizar o que é grande, né? Então, se é uma coisa grandiosa, tipo, meu
meu Deus, consegui uma promoção que eu vou ganhar R$1 bilhão a mais do que eu ganhava. Aí a gente valoriza. Mas a gente não valoriza o passo a passo. A gente não valoriza aquele pequeno projeto que foi entregue com sucesso, que o cliente gostou. A gente não valoriza aquele aluno que a gente conseguiu ensinar, que estava com dificuldade de aprender e ele aprendeu com a gente. Isso a gente não valoriza. A gente não valoriza aquele paciente que a gente atendeu com tanto amor, tanto carinho, que ele saiu tão grato, além de curado, que assim, ele vai levar lições pro resto da vida. A gente não valoriza. A gente só valoriza o que é grande, o que é lindo, às vezes o que tem a ver com dinheiro, né? Aí a gente leva a sério, aí a gente, mereço, tô chique. Mas não, minha amiga, as pequenas conquistas também merecem ser valorizadas, sabe? E é no dia a dia mesmo. Se teve um dia que você conseguiu aí, seu filho, por exemplo, vamos supor, seu filho tirava 5 em matemática, e aí numa prova ele tirou 7. Minha amiga, parabeniza essa criança. Essa criança tirava 5 antes, ela já tirou 7, já tá na média, já tá acima da média. Que delícia, parabéns, meu filho. Nós vamos estudar mais juntos, nós vamos continuar nesse caminho pra você chegar no 10, mas vamos lá, nós estamos juntos. Não é ficar, não fez mais que sua obrigação. Porque como que essa criança vai crescer depois, sabe? Como que ela vai pensar depois sobre as próprias conquistas dela? Ela já melhorou, ela pode não ser a melhor, mas ela já melhorou. E isso é com você também, minha amiga. Se você aí, eu não ganhei a promoção que eu queria, mas eu entreguei um bom projeto, mas o cliente X aprovou de primeira tal coisa, mas o meu aluno, mais o meu paciente, mas não sei o quê. Isso tudo também é válido e saudável. Se parabeniza, dá um tapinha nas suas costas, toma um banho mais longo pra comemorar, sabe? Passa uma máscara facial pra comemorar, faz uma comida que você gosta pra comemorar, senta à mesa com quem você ama pra comemorar. Eu acho que é muito importante a gente também se saudar nessas pequenas conquistas. Isso ajuda a gente a enxergar que a nossa vida também não é só de coisas tristes. Eu já falei isso aqui. A vida, ela não é um morango, minha amiga, mas ela também não precisa ser a pior coisa do mundo, não. A gente não precisa fazer dela a pior tragédia, não. A gente pode ter equilíbrio mesmo, sabe? Porque é assim que a gente vai equilibrando os nossos pratinhos. Encher a nossa vida de vida faz com que a gente não enxergue tanto a vida do outro como um empecilho pra gente viver a nossa, ou como uma barreira pra gente viver bem a nossa, sabe? Faz com que a gente tenha momentos tão especiais que os momentos especiais de outras pessoas ficam legais também. Você fala, não, que bacana que fulaninha conseguiu, que bom que a Jana conseguiu acordar às 5 da manhã, meu Deus do céu, eu não vou conseguir agora não, porque agora com esse emprego que eu tenho, nessa vida que eu tenho, essa rotina que eu tenho, eu não consigo. Mas tá tudo bem. A gente tem essa mania também de achar que o que é do outro é melhor, né? A gente quer se adequar a uma rotina XYZ que tem que ser perfeita, que tem que ser aquela, e dorme cedo, acorda cedo e não sei o quê. Mas nem sempre essa rotina vai ser a que encaixa pra gente e tá tudo bem. Faça a nossa, sabe? A gente faz a nossa. Então eu acho que isso tudo é muito importante. Esse autoconhecimento, esse se enxergar, sabe? No meio da multidão, se enxergar como um ser autônomo, sabe? Dono das próprias escolhas também é muito importante. E por último, eu vou deixar aqui a dica mais importante, e essa é pra eu ouvir também, tá? Ana Luísa do Futuro, escute. Não tente a perfeição, não foque na perfeição. Essa coisa da gente levar o que é perfeito, né? Nunca pode ser o que tá feito, tem que ser o que é perfeito. Gente, isso não leva a gente a lugar nenhum, sabe por quê? Porque perfeito não existe. O perfeito, sempre o que é do outro vai ser mais perfeito do que o nosso, porque a gente não tá enxergando o bastidor dele, a gente só tá enxergando o que ele resolveu partilhar, e a gente tá vendo o nosso bastidor falho. Então, parar de realmente se comparar nesse sentido, de se enxergar menor, de se enxergar menos, sabe? De achar que a gente vale menos e que o nosso nunca é perfeito, que de todo mundo é perfeito e o nosso não. Por que não, minha amiga? De ninguém é perfeito, tá? A vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem boleto pra pagar no fim do mês, no início do mês. Todo mundo tem suas questões. Todo mundo acaba tendo alguma coisa errada, alguma coisa certa na vida, alguma briga que tava errado, alguma briga que você tava certo e bateu o pé. Todo mundo tem suas questões. Mas a gente precisa de parar de buscar essa perfeição em tudo, essa coisa do lindo, do sério, do perfeito, do incrível, e mirar no que é real, né? Que é o dia a dia mesmo, o que a gente pode alcançar. Você sabe aquela história, né? Que a grama do outro é sempre verde? Mas se a gente for parar pra pensar, a grama do outro é sempre mais verde do que a nossa, porque às vezes a gente só tá enxergando a terra da nossa, nem a grama a gente tá enxergando. Então comece a se parabenizar pela sua graminha. Nasceu aqui um capinzinho, Ana Luísa. Parabéns, que bom. Vamos regar.
Vamos fazer ele crescer mais, sabe? Vamos fazer ele alçar voos maiores, vamos fazer esse jardim ficar lindo também. E aí a gente vai ter uma plantação de jardins ótimos, entendeu? Ao invés de ficar comparando, o jardim do outro é melhor, sabe? Eu acho que é melhor a gente focar nisso do que a gente focar realmente no que é do outro. A gente tem que perceber que a gente é ser humano no final das contas, sabe, gente? Ser humanos falhos. A gente erra, a gente acerta e todo mundo é assim. Não é só a gente, não. Bom, eu acho que a gente já tem muito o que refletir sobre o episódio de hoje, né, minha amiga? Então eu te convido para partilhar nas redes sociais, né, a sua vivência com a comparação, o que te trouxe de bom ou de ruim, né, sobre isso. Me conta lá, tanto no Papo de Pertinho quanto no Cinderela de Mentira, que vai ser um prazer conversar com você. E um beijo e até o próximo.